Olá, queridos! Hoje quero falar sobre princípios. Todas as leis e princípios milenares foram tirados da Bíblia. Muitas pessoas não conhecem o conteúdo da Bíblia e têm os olhos vendados e os ouvidos tampados para as verdades que levam ao sucesso. Um princípio é uma ideia, um pensamento que orienta a conduta de um indivíduo ou sociedade. Todas as pessoas que seguem os princípios bíblicos são bem-sucedidas, ainda que não tenham entregue sua vida a Jesus, porque princípio é princípio. Hoje eu quero falar sobre 7 princípios que são essenciais para viver neste mundo. Toda quebra de princípio traz consequência. A palavra princípio tem como tradução início, começo de tudo. Em Hebreus 6,12 está escrito assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitador dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Para se cumprir princípios, tem que ter fé e paciência, tem que acreditar. Há um grande perigo quando se negligencia os princípios, principalmente os que já estão numa boa caminhada cristã, lendo a Bíblia e não aprendem e nem aplicam os princípios milenares e elementares para a vida. Nós, os cristãos, já novas criaturas, não podemos nos calar e não podemos concordar com o que é contra os princípios bíblicos. Hebreus 6,12 é bem claro que é preciso perseverar. As promessas, sejam elas qual for, são alcançadas por fé e paciência. Paciência é não afastar-se de Deus e de suas verdades enquanto se espera. Estamos num tempo que não podemos mais ser criancinhas na fé. Precisamos de alimento espiritual sólido, que é a palavra de Deus buscada por cada um de nós. Precisamos da comunhão nos templos, sim, mas as nossas experiências são individuais. Não podemos achar que já é suficiente o que sabemos. Nós temos que procurar crescer no conhecimento em todas as áreas e principalmente no conhecimento de Deus, porque Ele nos chamou até Ele nos chamar para morar com Ele, nós temos que ser incansáveis em aprender. Primeiro princípio do caráter. Caráter é o conjunto das características do indivíduo, traços relativos ao agir e reagir, conduta de moralidade, valores, procedimentos. O pecado afetou diretamente o caráter do ser humano. Em Gênesis 4:7, o próprio Deus fala com Caim que ele tem uma escolha escolher o bem ou o mal. Quando não se faz o bem e o certo, o pecado jaz à porta e esse domina a pessoa. Sempre há uma escolha a fazer. O desejo de Caim seria contra ele mesmo. Ainda hoje é assim. Quantas mortes e prisões por causa de ter seu desejo realizado. Bom saber que o caráter é moldável, depende de seguir regras, limites, leis, educação e treino. Mas tudo depende de um querer, de uma vontade, de uma entrega. Pois chega uma hora que o caráter não pode ser mudado por regras e educação, mas somente pela graça de Deus derramada sobre esta pessoa. Segundo o princípio, mordomia. Deus criou o ser humano para lavrar o solo, trabalhar com prazer e alegria, e era assumir isso desde o começo. O cultivar também tem a ver com cultuar, porque é na terra que seria dado os primeiros cultos a Deus de adoração. O princípio da mordomia consiste em ser grato por tudo que foi recebido e fazer bom uso de tudo que se tem recebido de Deus. Tudo vem dele e a partir dele. Temos os 5 T's da mordomia, a qual devemos ser responsáveis a cuidar e a entregar ao Criador todos os dias para ser avaliado por Ele. Templo, que é o nosso corpo, talento, tesouro, que são os nossos bens, e trabalho. Temos que fazer tudo isso o nosso melhor e entregar para Deus. Terceiro princípio, semear e colher. O agricultor sabe que a boa colheita depende de boa semeadura. Em Gálatas 6:7 fala que tudo que for semeado será colhido. Com boas semeaduras, teremos boas colheitas. Aqui também envolve o tempo. É preciso ter paciência para obter os resultados. Na hora certa, tudo vem na hora certa. Não vale a pena pegar atalhos e cortar caminhos, como sempre é falado. Perseverar é tudo de bom. Quarto princípio, autogoverno. O ser humano é dotado de razão e consciência e chega à idade em que isso confere a ele a capacidade de
governar-se a si mesmo, buscar sua sobrevivência através do trabalho e responsabilizar-se pelos seus atos. A nossa liberdade é grande, mas jamais deve desrespeitar a liberdade do outro. O autogoverno é o autodomínio. Todos os nossos impulsos podem e devem ser controlados por nós com a ajuda de Deus. Quinto princípio, individualidade. Cada pessoa tem um propósito específico para existir. Não viemos a este mundo por acaso. Por isso, cada um é diferente nos seus talentos, dons, competências, habilidades e personalidade. Deus trabalha na diversidade e tem uma função diferente para todos. Cada pessoa é única, ninguém é perfeito, mas todos são dignos de consideração e respeito. Deus é o Criador. Cada ser humano tem valor para Deus por causa da individualidade. Cada um tem seu DNA. Temos atributos e características que apontam para Deus, o Criador. Sexto princípio, soberania. A Bíblia toda foi escrita para revelar a soberania de Deus. Deus também deu soberania ao homem, só que não se compara à soberania dele. Há um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Deus é a causa de tudo. Ele decretou as leis da natureza. O ser humano é o único ser racional que tem poder de criar e sair da natureza os recursos que necessita para sobreviver, prosperar e transformar o lugar onde está em um lugar ainda melhor. Ao homem foi dado grandes poderes e também grandes responsabilidades. O poder se manifesta de várias maneiras, mas em todas as esferas deve ser exercido com respeito e não com autoritarismo. Sétimo princípio, o princípio da aliança, do pacto. A aliança é um acordo que deve ser cumprido. A primeira aliança foi não comer da árvore do bem e do mal, e sim comer da árvore da vida. Enquanto você tem um, não se pode ter o outro. Essa aliança é o que nos une com o nosso Deus, nosso Criador, e com os homens e demais seres viventes e também com a natureza. A vida é feita de aliança. Quando alguém viola, vem sofrimento, vem dor e até a morte. Portanto, Deus ainda diz, no tempo que se chama hoje, olhe para mim, me obedeça, e você terá a vida eterna a partir da comunhão comigo. Você se submete a mim em obediência e amor, e a árvore da vida está toda ao seu dispor. Deus ainda diz, eu sou a vida, eu sou a resposta para todas as suas interrogações. Cumpramos os princípios e vivamos em paz nesta terra. Pela cruz de Cristo fomos transformados. Deus nos colocou como mordomos aqui nessa terra. Aliança, soberania, caráter, o semear e colher, a individualidade, o autogoverno. Quando ler a Bíblia, procure achar esses princípios, porque nós temos um pacto, uma aliança com Deus. E assim seremos mordomos de nós mesmos e de tudo que Ele nos deu e nos dá para vivermos, para adorá-lo e para honrá-lo e ter uma vida digna aqui. Chega de vitimização, chega de fazer coisas erradas, chega de se preocupar com amanhã. Em Cristo temos uma nova vida. Em Cristo podemos andar com confiança. O segredo é confiar. O segredo é confiar. Queridos, confiem em Deus. Estamos passando por um ano difícil, uns tempos difíceis. Muitas tristezas já foram passadas, mas tudo passa. Vamos confiar em Deus, entregar o nosso próximo ano na mão de Deus, fazer coisas diferentes, não esperar resultados diferentes, fazendo tudo igual, mas nós estamos aqui ainda para sermos diferentes e fazer o melhor e viver o melhor desta terra, confiando em Deus. Deus abençoe a vocês.